Deus abençoe aos nossos amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos de denominações diversas. Deus abençoe a cidade de Ourinhos e todas as cidades circunvizinhas a Ourinhos. Gostaria de citar o nome de cada uma, mas às vezes a gente esquece, né? Então, todas as cidades circunvizinhas a Ourinhos. Esses dias eu estava ouvindo a melodia em Tarumã, que fica alguns quilômetros à frente de Assis. Deus abençoe, irmãos de Tarumã, de Assis, Palmital, e Cândido Mota, Salto Grande, Birarema, e mesmo da região do Paraná. Deus nos abençoe. E aqui Chavante, Santa Cruz do Rio Pardo, Ipauçu, Ribeirão Claro, e todas as cidades, Piraju, onde está o amado pastor João Luiz Massola, aos sábados, na Avenida Humberto Martione, 1265, a partir das 19 horas e 30 minutos, todos os sábados, sem culto, ali em Piraju, tá bem? E nós estamos aqui na rua Manuel Pessoa, número 46, no Jardim Josefina. Amanhã, culto de oração, lemos a Bíblia, cantamos e oramos ao Senhor. Você é o nosso convidado especial, tá bem? E domingo próximo teremos a Santa Ceia do Senhor, a partir das 18 horas. A Bíblia diz que Jesus foi traído à noite. Foi quando ele ministrou a ceia. Então nós só ministramos a ceia à noite, a partir das 16 horas, das 18 horas. O dia tem 12 horas, diz o Senhor. Começa às 6 da manhã e termina às 18 da tarde. Então, depois das 18, nós já temos o tempo da noite, né? Deus abençoe a todos vocês, minha esposa, irmã Valmira, que está nos ouvindo, irmã Cacilda, irmã Noêmia, outras irmãs, irmã Maria José, e mais irmãos e irmãs que estiveram nos ouvindo. Deus abençoe ricamente, sempre orando por nós, sempre nos apresentando ao Senhor, para que o Senhor nos dê forças para continuar e para vencer o trajeto das batalhas que se apresentam diante de nós, como se apresentam diante de vocês também, não é? Poderoso é aquele que começou a obra para terminar, disse Paulo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. É o programa Culto da Mensagem Seu Lar, todas as quartas, pela graça de Deus. Aqui estamos às 16 horas, às 16 horas e 55 minutos, tá bom? Nós vamos oferecer a todos os amados irmãos e ouvintes um hino, né? O irmão Gustavo vai pôr ali um hino muito lindo, muito edificante, bastante espiritual, e nós vamos nos regozijar ouvindo o hino, tá bom? Oferecido a todos que estão em sintonia com a Rádio Melodia 106.1, a emissora da paz. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas
vi, deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Deus abençoe o irmão Gustavo na técnica de som, sempre operando esse trabalho maravilhoso que eu não entendo nada, né? Mas ele é um profissional. Que Deus o abençoe ricamente, sempre o recompensa. Nosso desejo é que todos que nos cercam estejam bem, fiquem alegres, né? Você sabe que temos 613 mandamentos na Bíblia Sagrada e 2 são os maiores. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe que o amor não faz mal ao próximo, não é certo? Se ele não puder fazer o bem, mal ele não faz. Pois bem, meus irmãos, nós vamos continuar ainda com o 5º selo, e a escritura nessa tarde está em Romanos 11, no versículo 25 a seguir. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, né, um mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus cerrou com Israel, até que nós entrássemos, os gentios, e depois Deus deixa nós, os gentios, e volta a tratar com Israel. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Senhor, eu rogo humildemente as tuas bênçãos sobre todos os amados irmãos que estão ouvindo essa programação e também todos os preciosos que ouvirão pelo YouTube, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos físicas, tuas bênçãos espirituais, tuas bênçãos financeiras, ó Deus, visto que o Senhor é o dono da prata e do ouro. O profeta um dia disse ao Senhor, se eu tiver que pedir dinheiro, eu paro o ministério. Assim nós temos a mesma atitude, Pai. Nunca pediremos dinheiro. Apenas creremos no Senhor. E se o Senhor nos chamou como cremos que chamou, o Senhor nos sustentará. O Senhor dará os meios para vivermos. Paulo, o apóstolo, disse, através do teu Espírito, tendo que comer, tendo que vestir, tendo com que cobrir-se, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e laços nocivos, que submerge o homem na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males. Pai, nunca deixa-nos amar o dinheiro. Apenas dê-nos para a sobrevivência e para termos também, para ajudarmos o nosso próximo. Nunca deixa-nos faltar. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos.
para a honra e a glória do teu nome, ó grande e eterno Deus. Amém. Meus queridos, a leitura que eu fiz está no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 29. O profeta faz essa leitura. Ele diz, correto, agora eles são Israel, que está debaixo desse altar, como lemos no quinto selo. Observe, Israel foi cegado com o exato propósito de nós sermos salvos. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. E agora, quem os cegou? Deus. Deus cegou seus próprios filhos para que pudéssemos entrar. Lembra-se de Paulo em Atos do Espírito Santo, os apóstolos, quando ele falou aos judeus, visto que vos julgais indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Não é de se admirar que Jesus, posto lá na cruz, e aqueles judeus clamando pelo seu sangue, que eles eram seus próprios filhos. E ele era a Escritura, ele próprio era a palavra. E aqui ele, sabendo que aquelas pessoas o teriam alegremente recebido, e foi por isso que ele os cegou, de modo que não o reconheceram. Ele veio de maneira tão humilde e os cegou a isto para que não recebesse. Está vendo? A própria Bíblia diz em João, né? Veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está vendo que coisa maravilhosa? É por isso que tudo quanto fazemos, por palavras ou por obras, fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por ele. Bem, não reconheceram, ele veio de maneira tão humilde e o cegou a isto para que não recebesse, está vendo? A Escritura diz que eles, os fariseus, ele cegou, foram cegados. Jesus se apiedou deles, a tal ponto que disse, Pai, lá na crucificação, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, está vendo? Eles estavam cegos. Paulo disse que eles foram cegados por causa de nós. Oh, meus irmãos, que coisa tremenda e maravilhosa Deus cegar o seu próprio povo, Israel, para atingir nós, os gentios, que somos conhecidos como cães ladradores e adoradores de ídolos. Mas quando somos convertidos pelo Senhor, quando somos chamados, elegidos, predestinados nele, deixamos de ser cães ladradores, deixamos de ser idólatras, feiticeiros, macumbeiros, espíritas, romanos, budistas, hinduístas, e assim por diante, e passamos a ser um cristão. O profeta foi visitar uma senhora no hospital para orar por ela, e ela não permitiu ele orar por ela. Ele perguntou a ela, a que fé a senhora pertence? Ela disse o nome de uma igreja. Ele disse, não, eu estou perguntando se a senhora é uma cristã. Não estou perguntando a que igreja a senhora pertence, porque não é importante pertencer à igreja, o importante é pertencer a Cristo, né? Ele nos escolheu. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades, deis frutos, para que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, ele vos conceda. Então, o importante não é pertencer à igreja. O profeta diz, tem os filhos da igreja e tem os filhos de Deus. Os filhos de Deus optam pela palavra escrita da Bíblia Sagrada. Os filhos da igreja optam pelo que a mãe fala.
Tanto é certo isso que Apocalipse 17, que tem uma mãe de meretrizes. Dá uma olhada para você ver em Apocalipse, capítulo 17, eu vou ler aqui, não está na linha da pregação que eu estou fazendo, mas eu quero ler para vocês. A mulher montada na besta. Veja aqui, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. As muitas águas que se assenta essa igreja, vocês sabem onde ela está, as muitas águas são povos, tribos, línguas e nações que ela domina com a sua idolatria, com seu romanismo, com seus ensinamentos contrários à palavra de Deus, com doutrinas, por exemplo, que o bispo, o líder não pode casar, eles aplicam a doutrina do celibatário ou do celibato, sendo que Paulo, pelo Espírito Santo, disse, alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois que o bispo seja repreensivo e marido de uma mulher só, e que tenha filhos em obediência, submissos, porque esse homem de Deus não sabe cuidar da sua própria casa, disse Paulo, como cuidará ele da casa de Deus? Entende? Então essa doutrina veio de lá. E ela é chamada prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, que é a sua doutrina, não dos apóstolos e profetas, não a doutrina do Senhor Jesus. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que é vermelho, vocês sabem, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vocês entendem? E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua fornicação. Agora veja isso aqui, ó. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja que coisa tremenda é o livro do Apocalipse, tá vendo? Agora, então, o profeta continua falando através da mensagem o 5º selo, que esses aqui são judeus, debaixo do altar, aqueles que foram martirizados, já falei, né? Agora, quando eles clamam por vingança, veja, a igreja neotestamentária gentílica, que está tipificada em Ruth, Noemi, a igreja ortodoxa judaica, Orfa, a igreja excomungada, que para ela tanto faz como tanto fez, né? Ela volta para a sua idolatria, para os seus deuses, para o seu povo. Não, Ruth fica com a igreja ortodoxa judaica. E nós, os cristãos, amamos o judeu. Sim, nós amamos. Defendemos ele, cremos que eles estão cegados no monte ali do clamor, no monte da lamentação, dizendo, envia-nos o Messias, é porque eles foram cegados. Deus não deixou eles conhecer que o Messias veio, mas o Messias ainda virá para eles na grande tribulação. Mas para nós o Messias já veio, perfeitamente. Então veja, agora que observe isto atentamente, foram dadas vestes brancas. Eles não as tinham, foram-lhes dadas vestes brancas a cada um deles. Agora, os santos, agora já têm uma. Eles a receberam aqui, essas vestes brancas, mas ali foram-lhe dadas vestes, e os santos já tinham as suas e se haviam ido, já no 4º selo, perfeitamente. Está vendo? Está vendo? Eles não tinham, mas foi dada a eles. Eles, veja, eles não tiveram uma oportunidade porque foram cegados por Deus, seu próprio Pai. De modo que a graça de Deus pudesse ser cumprida, de modo que a noiva pudesse ser tomada dos gentios.
certo? A congregação diz amém. Permita-me mostrar-lhes um belo tipo aqui. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou continuar por isso. Eu quero mostrar um tipo em José, o homem espírito, a águia. Ele nasceu entre seus irmãos do mesmo modo que a verdadeira igreja está entre as outras. E ele podia interpretar sonhos, ter visões, e os demais o odiavam, porém seu pai o amava. É da mesma forma, vocês sabem que os judeus nos odeiam. Eles não creem em nós, os gentios. Um pregador foi tentar pregar em Israel, diz o irmão Brana, mataram ele, a esposa e os filhinhos. Eles ficaram jogados ali numa praça quando eles foram pregar a Jesus Cristo, porque não é a hora de se pregar. O irmão Brana recebeu 1 milhão de Novo Testamentos, embarcou no avião a pedido de missionários, homens americanos riquíssimos, multimilionários, para espalhar o evangelho entre os judeus. E ele pegou o avião com 1 milhão de Novo Testamentos. Mas quando chegou no Cairo, Egito, o Espírito Santo disse a ele: volte para trás, isso não é para você. Por quê? Brana foi o quarto Elias ao mundo gentílico, ao mundo gentil. O quinto Elias, ou seja, o quinto ministério de Elias, que trabalha com Moisés em Apocalipse capítulo 11, esse é para os 144 mil judeus, perfeitamente, 12 mil de cada tribo. A Bíblia não diz que é 12 mil de mundo gentílico, a Bíblia diz que é 12 mil de cada tribo de Israel, que somados são 144 mil que receberão o mesmo evangelho que nós temos. Receberão a Jesus Cristo através do ministério de Moisés e Elias. Perguntaram ao irmão Brana em perguntas e respostas sobre o selo, se é Moisés e Elias. Literalmente, sabe o que o profeta disse? Eu não sei. Pode que 2 homens nesse tempo recebam a mesma unção que estava sobre Moisés e sobre Elias, e exerça o ministério para a conversão dos 144 mil, como tivemos Elias, Eliseu não era Elias, João Batista não era Eliseu, irmão Brana não é João Batista. Vocês entendem? É um ministério. Deus usa 2 vezes o ministério de Moisés, no Velho Testamento e no Apocalipse, e usa 5 vezes o ministério de Elias. Veja bem, Eliseu, Elias, João Batista, William Marion Brana e, por último, Elias com Moisés, trabalhando para a conversão dos judeus. É profundo. Mas essa história aqui de José, você vai ficar maravilhado. Ó. Ele nasceu entre seus irmãos, do mesmo modo que a verdadeira igreja está entre as outras igrejas. Está vendo? E ele podia interpretar sonhos e ter visões, e os demais o odiavam, e seu pai o amava. Está vendo que coisa tremenda? E vocês sabem o que eles fizeram com José, né? Note. Então, ele esteve fora, expulso por seus irmãos. Seus irmãos arrumaram uma armadilha contra ele, vocês sabem o que eles fizeram. Eles o jogaram no buraco, ensanguentaram as vestes de José com sangue de um animal e levaram ao pai, dizendo que José tinha sido devorado por uma fera. Não por seu pai, sim expulso por seus irmãos. Fora por seus irmãos. É o que os judeus fez com Jesus Cristo. Foi vendido por quase 30 moedas de prata. Só não chegou a 30 porque ele é inferior ao Senhor Jesus. Eu vi um homem, um pregador de renome no Brasil, dizendo que José é maior do que o Senhor Jesus. Longe esteja esse ensinamento dos cristãos, dos pios cristãos que creem na Bíblia Sagrada. Tanto é que José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi por 30, porque Jesus é superior a José, a qualquer profeta, a qualquer ancião, a qualquer pastor, a qualquer bispo,
a qualquer papa, a qualquer... Jesus é Deus. Jesus é Deus em carne humana. Ele é acima de todos. Ele disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E ele estava aqui na terra. Isso é Jeremias. Deus enche os céus e a terra. Jesus estava ao mesmo tempo no céu, ao mesmo tempo na terra. E nesse momento ele está ao mesmo tempo no céu e ao mesmo tempo na terra, enchendo os corações que o amam, que o veneram, que o estimam, que o adoram como único e verdadeiro Deus, que representam o seu reino na terra, procurando não escandalizar a sua obra, procurando não escandalizar a sua igreja, o seu povo, pobre da igreja, no sentido da palavra, dizima, dá ofertas, e o homem tem coragem ainda de andar com a vida porca, imunda e suja, e tocar em dízimos e ofertas? Não, não é assim não. O cristianismo não aceita essa sujeira, essa imundície no seu meio. Ora, os religiosos e a religiosidade é igual a escola de samba lá de São Paulo, vai, entendeu? Entra quem quer, sai quem quer. Mas com os cristãos é diferente, nós queremos a coisa correta. Ou nós somos cristãos de verdade, ou não somos nada. Não disse o Espírito Santo ao profeta desde criança, não fumes, não bebas e não deite com mulher, não contamine teu corpo com mulher. Porque quando fores mais velho, há uma obra mundial para você realizar. E toda vez que ele tentou sair daquele comando de voz, aquela voz se apresentava nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. Não fumes, não bebas e não contamines o teu corpo. E esse conselho do Espírito Santo serve para mim, para você, para todos os pregadores. Não fuma, não beba, não contamine o teu corpo com mulher. Tenha a tua esposa, viva para ela, viva para os teus filhos, viva para a igreja, não se corrompa, não se entregue, seja como José, que deixou trapos na mão da mulher de Potifar, que eu chamo de Patife, deixou trapos na mão dela, mas não deitou com ela. Ele disse, não farei loucura diante do meu Deus. Isso é loucura, tá vendo? Eu li esses dias Provérbios capítulo 6. Irmãos, Deus tenha misericórdia. Todos que estão me ouvindo nesse momento, leia Provérbios capítulo 6, por favor. Você vai ver o quão perigoso é para a alma do homem e da mulher o adultério, a prostituição. O profeta chega a dizer nas suas mensagens, adultério é morte. Não, mas vamos voltar aqui em José. Note, ele foi expulso, lançado em um fosso e tido como morto. Veja que coisa. E depois ele foi exaltado e posto à destra de Faraó. E por que foi expulso por seus irmãos? Veja, foi-lhe dada uma noiva gentia. Veja que José não casou com uma israelita, irmãos. Igreja do Deus vivo, ouvintes, ele casou-se com uma gentia. Ele casou com uma mulher não do seu próprio povo. Através disso, ele gerou Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Como Israel os abençoou? Israel é Jacó, vocês sabem disso, né? Certo? Jacó é Israel. Israel é Jacó. Como Israel os abençoou? Ao cruzar as mãos do mais novo ao mais velho, para cruzar as bênçãos dos gentios, de volta a nós para cruzar as bênçãos dos gentios, de volta a nós, os gentios. Ele tirou as bênçãos dos judeus, quando ele cruzou os braços, Israel, e abençoou o mais novo e deixou de abençoar o mais velho. Ele pôs as bênçãos sobre os gentios e tirou dos judeus, isto momentaneamente, como lemos na Bíblia. De volta, ou dos judeus aos gentios. Isso. Está vendo?
cruzou suas mãos para que o filho mais novo, que é a igreja mais nova a entrar, que é a igreja neotestamentária tipificada em Ruth, a igreja gentílica, porque Ruth era moabita, perfeitamente. Ela não era uma israelita. A igreja mãe se pôs de pé no sol. Ela deu à luz este bebê. E note, para obtê-lo, Israel cruzou as mãos no tipo. E José, aqueles mesmos filhos, foi uma mãe gentia. Tá vendo? A noiva de Israel lá atrás foi trocada da velha ortodoxa para a maneira cristã pelo Espírito Santo que cruzou as mãos de Israel. Ele disse, Deus cruzou minhas mãos. Ele não teve nada a ver com isto. Ele não foi culpado da bênção deixar Israel e voltar para os gentios. Deus cruzou suas mãos. E esse cruzamento de mãos de Jacó de Israel é propriamente a cruz, o Calvário, aonde Jesus se derrama por nós, o povo gentil, é claro, pelos judeus também, mas um dia eles reconhecerão. Um dia eles verão o que fizeram com o Messias. Eles vão perguntar aonde alcançasse essas feridas que estará nas mãos do Senhor Jesus. Ele disse, na casa de meus amigos, e haverá um choro terrível sobre as 12 tribos de Israel. Então, veja, a noiva de Israel lá atrás foi trocada da velha ortodoxa para a maneira cristã pelo Espírito Santo que cruzou as mãos de Israel. Deus cruzou minhas mãos. Ele não teve nada a ver com isso. Note, então José, rejeitado por seus próprios irmãos, seu próprio povo, como Jesus, não foi? Tomou uma noiva gentia, exatamente o que Jesus fez. Rejeitado pelos judeus, tomou uma noiva gentia. E você já pensou o privilégio nesse momento de saber que você faz parte dessa noiva gentia, eleita e palavra? Pense um pouquinho nisso. Que coisa maravilhosa, que coisa bendita. Deus cegar o seu próprio povo para chegar até nós. Agora leiamos uma coisa, tem uma escritura anotada em Atos 15. E, isto, de certo modo, é exatamente o que é para nós ensinarmos de qualquer maneira. Agora, creio que estou certo nisso. Leia Atos 15, 14, muito bem. Espero que esteja certo agora. Muito bem. Simão relatou como Deus, não comecemos, sim, com o versículo 13. E havendo-se eles calado, isso deve ser ali em Atos capítulo 15, sim, quando houve o debate entre os anciões e os apóstolos e coisas tais, né? Em Atos capítulo 15. Tiago tomou a palavra. Agora, veja o que tinha acontecido. Eles tinham ido aos gentios, está vendo? E havia se formado um debate porque eram judeus, está vendo? E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, disse, varões, irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Você viu a importância do nome? Jesus Cristo veio para tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. E a noiva leva o nome do noivo. A esposa leva o nome do esposo, não é certo? Por isso o batismo neotestamentário bíblico, nos Atos do Espírito Santo, nos apóstolos, o Brana não chama Atos dos Apóstolos, eles assim, Atos do Espírito Santo nos apóstolos, porque não eram os homens, era o Espírito Santo neles. Como não foi, irmão Brana? Foi o Espírito Santo nele dando a luz da palavra. Então, ele diz assim, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Veja, o nome
de minha esposa era Broi. Quando a tomei por esposa, ela se tornou Broi Bran. Está vendo? Jesus tira a sua igreja, ou sua noiva dos gentios, e a escritura tipificando exatamente como José foi. Ora, note isto. Estas almas debaixo do altar, bem, ó, isto, essas almas, entendendo agora que estão debaixo do altar, porque foram martirizadas por homens pecadores como Eichmann, está vendo? Elas estão esperando milhões delas, mas permanecem judeus, os que estão debaixo do altar. Por isso que clamam por vingança. A igreja gentia tem o Espírito de Cristo para dizer: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Quando aquele homem, Atos dos Apóstolos, Estevão, estava sendo apedrejado, quando ele estava ali, eu disse outro dia, já meio fora de si, ele teve uma visão, o céu se abriu, ele diz: eis que vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Aí que eles mais apedrejaram. Foi um dos primeiros mártires da igreja. Eu tenho o livro A Martirologia da Igreja. Um dia eu vou tocar nesse assunto um pouco. Mas Estevão foi um dos primeiros mártires depois de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Agora veja, eles estão ali aos milhões esperando pelo seu momento, pela sua hora. Isso se dará, até onde eu entenda, na grande tribulação. Porque Deus está deixando o mundo gentílico. A igreja pergunta: pastor, por que não tem mais batismos como tinha antes, em nome do Senhor Jesus? Fala, irmãos, o evangelho está deixando o mundo gentílico para voltar aos judeus. Como Deus cegou os judeus, o seu povo, Deus vai cegar também os gentios para não ver esta mensagem, esta palavra, para que a igreja seja arrebatada e ele volte a judeus, tratar com 144 mil, como eu disse, através de Moisés e Elias, que está em Apocalipse capítulo 11, pode ler lá. E se você quer saber onde está os 144 mil, está em Apocalipse 7. E ali também está a igreja que passa pela grande tribulação, que não é a noiva, não. É o mundo religioso denominacional. A noiva, como eu disse, é arrebatada no fim da era de Laodiceia, no fim do capítulo 3 de Apocalipse, perfeitamente. No fim do quarto selo. Estamos no fim do quarto selo. Perfeitamente. A águia está combatendo arduamente, dia e noite, contra o cavalo amarelo. Essa mensagem está combatendo o anticristo de noite na face da terra, em todos os lugares do mundo, em todos os continentes. Há um combate tremendo espiritual. Mas lembre-se, agora, lembre-se que foi dito, eles foram mortos por amor da palavra de Deus. Não por amor do testemunho de Jesus Cristo, vocês entendem? Porque são judeus, não é a igreja gentia, entenderam? E eles foram mortos por amor da palavra de Deus, da lei, perfeitamente, por amor, não por amor do testemunho de Jesus Cristo, vocês entendem isso? Mas lembre-se, a igreja entra. Também os mártires da igreja foi por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo, porque os judeus foi em número de 6 milhões. A martirologia da igreja foi 68 milhões de cristãos que derramaram sangue sob a perseguição romana. Inclusive, uma moça chamada Joana d'Arc, que eles a queimaram como feiticeira, e ela era uma cristã. Depois eles se arrependeram, né? E parece que a canonizaram, alguma coisa assim. É verdade isso aí. Mas chamaram de feiticeira, porque ela era uma cristã. Ela lutou pela França, me parece, se não tenho a memória esquecida. Joana d'Arc.
uma das mulheres que ficou na história, né? Então, a igreja entra perfeitamente. A igreja entra também, os mártires da igreja, foi por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo. Quando sabem disso aqui, a congregação diz amém. Agora, mas estes não tinham o testemunho de Jesus Cristo, mas o amor da palavra de Deus e por amar o testemunho que deram. Os judeus, Hitler os odiava, Eichmann também, Stalin também, todo o resto do mundo, está vendo? Mas eles permaneceram fiéis no que criam e os mataram porque eles eram judeus. Agora, terminando, dá uma olhada numa coisa aqui. Sabia que Martinho Lutero, de certo modo, tinha essa mesma ideia também? E a verdade, ele disse, todos os judeus deveriam ser tirados, eles são anticristo. Você vê o que é a falta do entendimento? Martinho Lutero falou isso porque ele não era um profeta. Nas 7 eras da igreja tem 7 estrelas e 7 castiçais. 7 castiçais, as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os 7 mensageiros. Esse homem aqui foi um deles, Martinho Lutero. Deixa eu ver se ele é aqui mesmo. Foi um deles, Martinho Lutero, e ele amaldiçoou os judeus, porque ele não era profeta. Profeta não amaldiçoa judeus. Nem Balaão, que quis amaldiçoar o povo de Israel, pôde amaldiçoar. Não. E quando ele quis atravessar, ir à frente, a mula falou com ele. Tinha um anjo com a espada desembainhada para o atravessar. Se não é a mula, o louco Balaão morria, porque ele estava atrás do dinheiro, da fama, da glória que Balaque oferecia, para ele amaldiçoar Israel. Mas ele não pôde amaldiçoar Israel. Nunca amaldiçoe os judeus, irmão. Orem por eles. Olhem pelas suas fronteiras. Orem pelo seu exército, que é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Porque Deus luta com eles nas suas batalhas. Então, o que disse a Bíblia? Aqueles que te abençoarem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Observe o fim daqueles líderes. Vou ficar quieto por aqui. Que amaldiçoa Israel. Observe o fim da vida deles. Dá uma observada. Pode ser que eu não viva para ver isso. Mas observe o povo que amaldiçoa Israel. Principalmente os líderes. Observe isso. E observe os que amam Israel e os abençoe. Observe a vida deles também. Bem, eu vou parando por aqui. Martinho Lutero os amaldiçoou, está vendo? Mas ele estava só debaixo de uma outra dispensação e não viu isto, não viu a palavra. Por quê? Porque ele era apenas um reformador da igreja. Nós temos 5 reformadores das 7 eras da igreja e temos 2 profetas. Paulo foi o profeta para a era de Éfeso, perfeito? Depois veio Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley e assim por diante. E por último, William Marion Branham. E quando William Branham esteve lá na glória, num traslado de corpo, ele diz assim ao anjo que estava com aquela multidão, que o chamava de nosso precioso irmão, se você não tivesse pregado, não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Ele diz ao anjo, eu quero ver Jesus. O anjo diz a ele, não o podes ver agora, mas quando vier, virá para ti primeiro. Por que para ti primeiro? Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vocês entendem? O irmão Branham já partiu em Cristo Jesus. Então, na ressurreição coletiva, não ressurreição isolada, tem doutrinas por aí que diz que o irmão Branham tem que ressuscitar isoladamente para pregar de novo. Isso é contra a Bíblia, isso não bate com a Bíblia. Ele ressuscitará na ressurreição coletiva, com todos os santos antigos da era de Paulo para cá, de Éfeso até Laodiceia. Perfeitamente.
Então, quando ele diz, eu quero ver Jesus, o anjo diz, não pode, mas quando ele vier, virá para ti primeiro, e te julgará pelo que tu pregaste. Eu preguei o evangelho de Paulo, eu preguei o evangelho de Pedro, eu batizei em nome do Senhor Jesus como eles fizeram, eu tive a revelação do nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nome Pai, Senhor, Filho Jesus e Espírito Santo Cristo. Por isso que você não vê nenhum batismo por imersão nas águas em nome do Pai. Aí você fala, mas Jesus mandou. É claro que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai é nome, por acaso? Filho é nome? Espírito Santo é unção, é que o Deus é. Então o nome Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Senhor, Filho, Jesus, o corpo, Espírito Santo, a unção, o Cristo. Entendeu? Manifestou-se como Pai no Velho Testamento, no corpo como Filho no Novo Testamento, e hoje na forma de Espírito Santo na igreja. É tão simples isso. Então você não vê outro batismo na Bíblia senão em nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse Pedro, pelo Espírito Santo, no dia de Pentecostes, vocês que são pentecostais, eu sou um pentecostal, eu amo o pentecostalismo verdadeiro. Mas os pentecostais verdadeiros, eles vão para a doutrina dos pais, apóstolos e profetas, porque eles foram os verdadeiros pentecostais. Eles falavam em língua, interpretavam, eles davam profecias, ressuscitavam os mortos, saravam os enfermos, tudo. A sombra de Pedro curava enfermo, mas que era a sombra de Pedro? Não era Pedro e a sua sombra. Era Jesus Cristo que estava em Pedro. Não disse Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século? Jesus Cristo está em mim, está em você, só se você permitir. Eis que estou à porta e bato. Não é verdade? Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso. Por isso, batizamos por imersão. Não é aspersão, não. Imersão. Quando eu batismo, eu não gosto de ver batismo que a pessoa fica com parte do corpo para fora, porque batismo significa morte, sepultura e ressurreição. Então, quando eu imerjo a pessoa, eu gosto de afogar mesmo, né? Não é segurar no fundo da água, não é isso. Eu gosto de imergir mesmo no fundo, cobrir todo o corpo, porque de fundo não pode deixar nada para fora. E quando a pessoa morre para o mundo e vive para Cristo, então morreu, tem que ser enterrado, né? O velho homem tem que ser enterrado. Mas eu lembro agora que eu fui batizar uma jovem que tinha muito medo de rio, irmãos queridos. Quando eu emergi em nome do Senhor Jesus, que eu levantei, mas ela deu um carreirão tão grande pulando e gritando, que se fosse para o lado das águas, ela tinha morrido afogada. Eu me lembro disso até hoje, né? Fazer vocês, assim, um pouquinho de, como é que eu digo assim, de humor, senso de humor. Lembrando, ele disse que Jesus Cristo tinha senso de humor, quando ele disse, vai, diz aquela raposa, que acho que era Pilatos, sei lá, se Herodes ou Pilatos, vai, diga aquela raposa que as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós, caramba, procuramos tanta riqueza, não se contentamos com nada, quando a Bíblia diz tendo o que comer, o que vestir. Estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentações e laços nocivos que submergem o homem à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é espécie de todos os males, e muitos têm se enfincado nessa lança miserável que é o dinheiro. Tá bom? Deus te abençoe. Meu programa já está indo. Quarta-feira continuaremos nesse quinto selo, porque isso aqui é coisa da hora, é alimento da hora. E agora, para completar sua tarde maravilhosa, esse dia maravilhoso, vem aí na voz do evangelista, do administrador, guerreiro, trabalhador. Não importa o que vão falar de mim, eu tenho aprendido a amar o irmão Inácio. Tenho aprendido a amar ele, porque ele nunca veio aqui na rádio e disse assim para mim, não pregue tal coisa. Não, toda feita que eu tive programação, eu tenho a liberdade de pregar a palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Inácio, com o programa
musical evangélico, campeão de audiência em Ourinhos, região e mundo afora, tá bom? Deus abençoe, irmão Gustavo. Muito obrigado. O Senhor te recompensa. Se puder soltar um lindo hino, ainda dá para soltar. Deus abençoe, queridos. Até quarta, se Deus nos permitir.